Olá, professora Regiane, bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário em que você estiver assistindo essa apresentação. Bom, eu vou estar aqui fazendo uma breve apresentação do nosso trabalho. Esse trabalho é referente à disciplina prática interdisciplinar, com o tema sobre temas atuais para o ensino da física. Esse trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos Clemerson, Christian, Fernanda e eu, Wallace, né? Dentro do tema sobre o ensino da física, a gente escolheu para o nosso trabalho falar sobre a metodologia, né, de gamificação com o tema voltada para a área de física, né? A apresentação desse trabalho será feita seguindo a ordem como mostrada aí no vídeo, né, tendo a introdução feita pelo Clemerson Lisboa, em seguida a fundamentação teórica e a metodologia pela Fernanda Câmara, os resultados e discussões por mim, né, Wallace Amorim, e a conclusão pelo Christian Silva. Espero que você goste da nossa apresentação e qualquer dúvida também estamos à disposição. Olá a todos, o meu nome é Clemerson Lisboa e eu estou aqui para introduzir a gamificação no projeto de pesquisa, no caso, prática interdisciplinar. Então, o que é gamificação? A gamificação tem um segundo nome que se chama ludificação e basicamente consiste no processo de aumentar, tem como finalidade aumentar o engajamento dos participantes, seja em atividades de trabalho ou em atividades relacionadas à educação, por exemplo, como é o caso do nosso trabalho, né? Mas como assim? Vamos pegar um exemplo do que é, como que funciona a gamificação. Na verdade, trata-se do uso de técnicas de jogos para enriquecer o contexto ali do aprendizado ou da participação no trabalho, meio que aprimorar, amplificar, tornar mais divertido o ato de aprender. Apesar de ter essa questão de utilizar designs de jogos que não estejam necessariamente relacionados aos jogos e tudo mais, é basicamente isso. É uma forma de, uma metodologia de ensino que consiste no engajamento, né, no engajamento do público, no caso dos participantes, a participarem daquela atividade. Não necessariamente utilizando algum jogo, um jogo, por exemplo, tecnológico ou algum material de jogo, mas é basicamente como incentivar a aprender matemática com uma disputa de matemática, por exemplo, uma disputa de matemática ali com alguns designs de jogos, sabe? Tipo, acerte a raiz quadrada de 100, por exemplo, um exemplo bem resumido de como funcionaria mais ou menos a gamificação da educação. E, além disso, de ser esse tipo de metodologia, né? Apesar de não ser tão apresentado, se é que eu posso falar assim, hoje em dia nas escolas, principalmente de ensino fundamental e médio, assim, no meu ver, o melhor método de aprendizagem, porque geralmente a metodologia tradicional de ensino, que é a que todo mundo está acostumado, né, foca mais na parte teórica, sabe, na parte assim, meio que é dito muito superficialmente, sabe, tipo, eles ensinam de uma forma muito superficial, passando por cima do conteúdo e deixando a grande maior parte ali fora do conhecimento, fora do alcance dos alunos, dos participantes e tudo mais. Então, assim, a metodologia de ensino através da gamificação é ótima, é excelente para poder engajar o público, para poder engajar os alunos, para poder capturar, assim, fisgar a curiosidade deles, sabe? Para poder deixar todo mundo ali com vontade de aprender. E, além disso, também facilita e melhora muito o aprendizado. É muito mais fácil você aprender se divertindo. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Câmara e eu venho passar um pouquinho para vocês algumas metodologias que a gente encontra em sala de aula e falar um pouco mais sobre a gamificação. Uma das metodologias que é muito utilizada hoje em dia é a situação problema, onde a gente oferta para o aluno uma situação problema, um problema onde ele vai estar se colocando naquela situação e com isso então ele vai procurar informações, estratégias para resolver aquela situação que foi lhe ofertada. Outra metodologia que a gente encontra bastante seria a da sala invertida, onde o conteúdo é ofertado de uma forma um pouquinho diferente. Ele vem através de videoaulas, slides, atividades práticas, conversação, debates, né? Ela vem um pouquinho diferente do que o sistema mais antigo de ensino trazia, que era só aquela parte teórica, no quadro, caderno, livro e a explicação do professor. A terceira mais utilizada hoje é a do aluno como protagonista, né? A gente oferta um assunto determinado para o aluno e ele vai atrás de buscar informações e tudo mais, vai construir o seu conhecimento e vai passar, então, esse conhecimento para os demais alunos, com o auxílio do professor,
ele vai trazer uma linguagem diferenciada, uma linguagem mais jovem, justamente por ser um jovem passando para outro jovem. E a gamificação, ela vem, então, para trazer também uma forma diferente da gente estar ofertando o conteúdo para os alunos. Está trazendo de uma forma mais lúdica, de uma forma mais descontraída. E o que a gente pode ver em grande quantidade é que, com o passar do tempo, os alunos eles não estão mais com aquela vontade de estar indo para a escola, aquele interesse do conteúdo que a gente oferta em sala de aula. Porque muitos dividem, nós como professor temos que dividir a atenção dos alunos com outras coisas externas, celular, videogames, enfim, né, a própria internet. E a gamificação, ela vem de uma forma lúdica para nos ajudar a trazer de uma forma mais leve aquele conteúdo, uma forma onde literalmente os alunos se interessem um pouco mais. Bom, agora eu vou estar falando sobre os resultados e as discussões, né, referente ao nosso trabalho. Eu gostaria de, no primeiro momento, estar falando com vocês sobre a principais diferença entre o que é jogo e o que é gamificação de fato, né? O jogo, né, hoje em dia, praticamente a gente temos uma mecânica. Dessa mecânica é algo simples, né, que se baseia através da movimentação, alguns aspectos físicos e alguma interação. Essa questão da interação, que aí a gente vai dividir ela em dois pontos. A questão da interação, em que você tem a construção de uma narrativa, e essa narrativa ela é baseada apenas para o desenvolvimento de um conteúdo. E também temos aquela divisão, né, da narrativa, em que você, além desse conteúdo narrativo, você tem um conteúdo e esse conteúdo te leva você a um determinado objetivo. Então, a gente olhando para essa pirâmide aí, a gente meio que dá um exemplo de como era essa principal diferença entre jogo e o que é gamificação. Em que o jogo, você tem ali os jogos, de fato, né, principalmente os mais antigos, em que você tem ali uma lógica de como o jogo funciona e praticamente uma mecânica básica. Aí, a partir de jogos mais modernos, começaram a vir uma parte de conteúdo e também de uma narrativa. E esse conteúdo e narrativa geralmente se explorava em um determinado ambiente. E a gamificação meio que juntou essa parte de mecânica básica ou mais complexa, essa questão de conteúdo e narrativa, só que tem atrelado a esse conjunto a questão da objetividade, ou seja, a pessoa que quiser desenvolvendo alguma gamificação, ela de fato ela precisa também construir aí um objetivo. Então, praticamente por o tempo ser pouco, essa é uma diferença básica aí entre o que é jogo e o que é gamificação. Bom, praticamente aqui nesse próximo slide a gente tem um processo de como a gamificação age no aprendizado, ou seja, como você vai desenvolver o seu game, o seu processo de gamificação para a sua aula. A princípio, a gente temos a parte de identificação dos objetivos, né? Que é aquela questão da narrativa, do conteúdo, o que você quer trabalhar dentro desse jogo. Depois a gente temos a seleção dos elementos do jogo, que é praticamente como que o usuário como o jogador ou o aluno vai se comportar dentro desse jogo, qual a estratégia vai ser utilizada dentro disso, o que eu quero de fato que esse aluno aprenda. O próximo passo realmente serão o projeto da atividade aprendizado. Esse projeto de aprendizado, ele praticamente é como se fosse um plano de aula, que o professor pode ser montado da seguinte forma, em que ele começa dando uma pequena introdução sobre aquele conteúdo, uma explicação sobre aquele conteúdo, e os aspectos aí da gamificação para reforçar, como se fosse uma atividade, um exercício. O quarto objetivo ali praticamente é a implementação da gamificação. A gamificação, ela se assemelha muito à metodologia, ela é uma metodologia, né? Vamos também tratar por esse ponto, e ela se assemelha muito à metodologia de sala de aula invertida, né, em que o aluno ele é o protagonista do seu aprendizado e o professor ele acaba sendo como um mediador. Por último ponto, a gente temos a parte de avaliação. Eu gosto de colocar essa parte de avaliação definida em duas partes. A avaliação realmente de fato que você está avaliando o aluno sobre aquele aprendizado adquirido e a questão da avaliação em termos de feedback.
Bom, em termos de feedback, é sempre importante o professor ter o feedback dos alunos, né? Ele colocar lá no final do exercício um questionário, o que o aluno aprendeu, se ele gostou, o que ele não gostou, o que pode ser melhorado, alguma sugestão e tudo mais. É por isso que eu deixei bem claro aqui nessa imagem que todo esse processo, né, há uma continuidade, entendeu? E essa continuidade é voltada justamente para essa melhoria. O professor recebe esse feedback e ele vai melhorando esse trabalho, né? Em termos de avaliação do aluno, o professor ele deve tomar um determinado cuidado, porque nem todo aluno ele tem a desenvoltura ou a tática, né, para os jogos, né? Isso aí é fato, né? Ou qualquer outra dinâmica que você exerça aí dentro da sala de aula. Então, a gente sabe muito bem, a gente vem estudando aí ao longo dos anos que nos dias de hoje existe múltiplas inteligências, só que cada inteligência deve ser tratada de determinadas formas. Então, praticamente aqui nessa avaliação de resultado voltado para o aluno, você também, o professor, deve ter aí uma certa consideração para essas múltiplas inteligências, né? Bom, aqui praticamente temos como que você, além, né, de você ter todo o processo ali de como você criar uma gamificação, você também tem quais situações você pode utilizar a gamificação, né? Quais recursos que você pode estar desenvolvendo a sua gamificação. Os dois primeiros exemplos que eu vou utilizar aqui praticamente são os que mais existem hoje em dia. O primeiro é a questão de simuladores. Hoje em dia existe uma gama de simuladores muito grande no mercado, desde simuladores eletrônicos, simuladores de jogos, simuladores de ambientes, simuladores de várias ações. Para a área de ensino, um que é bastante utilizado é o PhET, né? A professora até havia já comentado em suas aulas, e eu já vi sendo utilizado, principalmente no meu estágio, o professor de física utilizou bastante ele. O segundo, né, praticamente são desafios em competições. Ou seja, você, como professor, dar incentivo aos alunos a participar de Olimpíadas de matemática, de robótica, de física, de astronomia, ou você mesmo criar, né, o professor criar desafios, né, por exemplo, vamos levar os alunos à quadra, ou vamos levar os alunos a um outro ambiente, sem ser fora da sala de aula, e aí fazer com que o aluno se interaja com aquele ambiente ali externo, e com isso ele obtenha determinados resultados. O ideal é que isso também seja feito em equipes, né, que aí favorece essa questão de união, interação e por aí vai. Os três últimos opções de implementação, né, praticamente isso daí vai requerer um pouco mais do conhecimento do professor e também da infraestrutura da sala de aula, né, da escola propriamente em si. Então, a nossa própria implementação é uma questão de pontuações e recompensas. Essa questão de pontuações e recompensas, eu volto ao nosso slide anterior, em que eu disse sobre a questão da avaliação dos alunos no processo de gamificação, que isso deve ter um determinado cuidado, porque você não pode avaliar o aluno da mesma forma que avalia um outro que já tem uma determinada habilidade para aquele tipo de jogos, ou já tem um raciocínio mais rápido do que os outros colegas. Então, isso aí deve ter um determinado cuidado. Eu esqueci de colocar ali um exemplo, que na verdade o exemplo que a gente pode utilizar é a plataforma Kahoot. Kahoot é uma plataforma de perguntas e respostas em que o professor coloca as suas respostas nesse site, manda um link para os alunos acessarem e aí os alunos vão respondendo as perguntas de acordo com o tempo. E aí no final desse conjunto de perguntas é apresentado quem ganhou. E aí essa pessoa que ganhou pode receber alguma recompensa. Lembrando que isso deve ser tendo um certo cuidado com isso para não criar uma certa segregação aí dentro da sala, né? O próximo jogo de gamificação é RPG. Nesse caso, o RPG existe alguns já existentes no mercado, porém o professor pode desenvolver seu próprio jogo de RPG também. O jogo de RPG, o aluno ele encarna um determinado personagem. Esse personagem ele recebe alguns atributos, né, que esses atributos podem ajudar ou prejudicar ele em determinados objetivos. Aí depende da dinâmica de como o professor desenvolveu isso. E por último é a questão das tecnologias, né, imersivas, que é o caso da realidade virtual e aumentada. Eu confesso para você que isso ainda é um recurso ainda muito pouco explorado, são pouquíssimas escolas e até mesmo universidades que têm utilizado esse tipo de recurso devido ao seu fator custo e investimento ser muito alto, não valer muito a pena. Mas é uma proposta aí que talvez daqui a alguns anos alguém faça, né? E se
e fique algo bem mais popular. Bom, e para finalizar aqui nossos resultados, né, o nosso trabalho aqui, a gente desenvolveu um jogo, que esse jogo ele se chama Jogo de Tabuleiro R1000V. Ele reforça praticamente a equação do movimento retilíneo uniformemente variado da aula de mecânica. Nesse caso aqui, tu utilizou um jogo de tabuleiro para reforçar alguns conceitos de mecânica com os alunos. Praticamente, o jogo ele é para ser jogado em grupo. Cada aluno escolhe a tua peça, né? E essa peça pode ser qualquer objeto, uma borracha, um lápis, qualquer coisa assim do tipo. Os alunos vão receber 3 dados. E cada dado desse ele ficará responsável por uma variável da equação. Assim que o aluno jogar o seu dado, ele obterá os valores e esses valores deverá ser composto de acordo com a equação do R1000V. E aí, como possivelmente na hora de fazer a equação o resultado dará um valor muito grande, então para o jogo, né, não terminar muito rápido, praticamente a gente decidiu que todo o resultado deve ser dividido por 3. Assim, os alunos vão conseguir ter assim, um resultado menor e, com isso, eles vão conseguir aproveitar mais o jogo. Então, o jogo, praticamente, ele é dessa forma, né? Esse tabuleiro aqui ele pode ser impresso e entregue aos alunos. Cada aluno começa aqui no início, ele tem que dar essa volta e ao terminar o fim. Lembrando que dentro, né, do jogo, dentro desse tabuleiro, há alguns empecilhos, né? Para o aluno também não ficar só andando de casinha em casinha. Então, ou seja, se ele cair nas casinhas verdes, ele tem que voltar ao início. Se ele cair nas casas marrons, ele tem que voltar 3 casas. E se ele cair nas casinhas pretas, ele tem que ler um card. O que seria esses cards? Esse card aí realmente é onde a gente aprofunda, né, nos temas da disciplina, né, em que o seu aluno cair naquela opção, um coleguinha dele do lado terá que mostrar para ele um conjunto de cards. Esse aluno terá que escolher a qual card ele deseja, e aquele aluno irá ler a pergunta daquele card. E essa pergunta, como vocês podem ter uma noção aqui, ela é relacionada ao tema de mecânica. Ou seja, o aluno irá fazer a pergunta, terá que responder, não precisa ser uma resposta exata, pode ser uma resposta aproximada, e quando ele terminar, e se aquela resposta for aproximada à do card, ele pode receber uma bonificação ou uma penalidade. Então, pessoal, praticamente é isso sobre nossos resultados aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos dar continuidade aí com o Christian, né, nas conclusões finais. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Christian e eu vim apresentar a conclusão do nosso paper sobre a gamificação. A gamificação nada mais é do que uma metodologia que visa tornar o aprendizado um pouco mais chamativo e que traga mais dinâmica para a aula e que engaje o aluno por meio dos jogos e atividades. A gamificação também possibilita ilustrar tanto os princípios físicos como qualquer outro tema escolhido pelo professor, de forma prática e envolvente, facilitando a compreensão e a memorização dos conceitos. Lembrando que a gamificação não é uma solução mágica para todos os desafios do ensino, porém é uma ferramenta que pode nos auxiliar como professores. Contudo, é necessário um planejamento adequado e aprofundado por parte dos professores, deixando na mesma balança os objetivos pedagógicos e as necessidades dos alunos. Além disso, a gamificação também pode ser aplicada em diversas disciplinas na escola e também fora dela. E cada professor pode adaptar também a sua metodologia, de acordo com as características de sua didática, sua disciplina e de acordo com seus alunos também. Em resumo, a gamificação é uma ferramenta valiosa para promover um ensino mais dinâmico e que envolva mais os educadores e os educandos. Além de todas essas vantagens, a gamificação também ela pode incentivar o socio-interativismo entre os alunos, desde que seja aplicada de maneira coerente e efetiva. Então, os benefícios da gamificação no ensino é a atração dos alunos à matéria, para eles conseguirem visualizar também o que eles estão estudando, né? A dinamicidade, o socio-interativismo e o engajamento dos alunos. E a aplicação, como os meus colegas também falaram, a aplicação pode ser feita entre jogos, jogos de tabuleiro, uso de laboratórios virtuais e dentre outros recursos também, tanto informatizados como em tabuleiro, né? Então aqui nós temos algumas referências que a gente utilizou para fazer no nosso paper. E de minha parte seria isso. Então, obrigado pela sua atenção. Em qualquer dúvida, pergunta, curiosidade, só chamar a gente que a gente tá prestes a responder. Muito obrigado pela atenção
e até mais.